abrir a palavra do Senhor nesse momento em Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52. Como vocês já estão acostumados, eu gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta para, da forma que nós formos lendo a palavra do Senhor, eu vou estar consultando o texto com vocês, eu não vou deixar de ler a palavra. No outro dia uma pessoa falou assim: pastora, eu achei que você não ia ler a Bíblia. Eu falei assim: olha, eu tenho uma dinâmica diferente de estar ministrando, mas eu nunca deixo de consultar a palavra. Sempre a gente está falando sobre a palavra e eu convido vocês para verificar o texto. Eu quero trazer um evento que ele é muito marcante. Se você já está com o seu texto aberto, você já sabe do que se trata. Um evento no qual nós não podemos perder de vista. Por quê? Porque eu quero que o Espírito Santo, de uma forma muito dócil, esteja falando poderosamente ao seu coração. O evento que está acontecendo nesse texto é quando Maria e José tomam Jesus pelas mãos, Jesus ainda da sua pré-adolescência para a adolescência, e vai com Jesus para Jerusalém cumprir algo que na cultura daquele povo era comum. Todos os anos, na cultura do povo judaico, os lugarejos fora de Jerusalém, tinha uma época do ano que todos se ajuntavam em Jerusalém para um tempo de adoração. Para um tempo, vamos usar a nossa linguagem de hoje, para um tempo de festa, para um tempo de culto, para um tempo de louvor, usando a nossa linguagem do momento. Se vocês conhecem o Salmo 42, vocês vão lembrar que uma das falas de Davi é que ele faz um lamento a Deus, relembrando esse momento histórico, relembrando esse tempo. Davi, em um momento onde ele está profundamente abatido, aonde ele está profundamente triste, o que nós gostamos de dizer que ele está passando por uma depressão transitória, ele vai fazer um diálogo com a sua mente, com a sua alma, o que nós chamamos de solilóquio. Ele vai conversar com ele mesmo, ele vai dialogar com ele mesmo, e na conversa que Davi faz com ele mesmo, ele pergunta para si: por que estás abatido, a minha alma? Por que está tão perturbada? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Esse era o diálogo que Davi estava tendo com ele mesmo, em um momento de tristeza e angústia que ele estava enfrentando. E durante esse diálogo que ele está tendo com ele mesmo, ele vai fazer uma menção a esse evento que era histórico para a nação. Ele vai dizer: eu me lembro da alegria quando nós íamos nos ajuntando em uma caminhada para a casa do Senhor, para adorar o Senhor. E quando eu me lembro, e impedido de fazer isto hoje, usando a minha linguagem, parafraseando, e impedido de fazer isso hoje, a minha alma se abate, porque eu trago a lembrança da caminhada para Jerusalém, e eu estou impedido de fazer essa caminhada. Então eu estou só querendo lembrar a vocês, trazer um ponto histórico para vocês, que esse movimento de ir para Jerusalém adorar o Senhor era cultural, fazia parte da história do povo. Pelo menos uma vez por ano, esse movimento acontecia naturalmente no meio do povo. E num desses movimentos se encontrava José e Maria. E agora não somente José e Maria, mas Jesus na sua pré-adolescência fazendo o mesmo trânsito, fazendo o mesmo movimento, saindo do seu lugarejo, indo com os amigos, com os familiares, para Jerusalém para adorar o Senhor. Só que algo acontece. Eles vão para Jerusalém, eles festejam, eles celebram, eles adoram.
e eles começam o retorno para casa. E quando eles começam a retornar para casa, Maria e José estavam tão tranquilos, porque era algo tão natural, era algo tão comum no meio deles, que eles tinham perdido Jesus e eles não tinham percebido. Eles estavam achando que Jesus estava entre os amigos, eles estavam achando que Jesus estava entre os familiares, mas na verdade, Maria e José já tinham perdido Jesus. Eu não sei se você já perdeu alguma coisa de muito valor. Eu não sei se você já passou por um sentimento de falta de controle e de perda muito grande. Eu me lembro que eu passei um aperto muito grande com o Abner, no Sesc de Venda Nova. Eu não me lembro o ano. Mas o Abner era bem pequeno, o Abner devia ter os seus 6 para 7 anos. E nós estávamos em um concílio, e o Sesc de Venda Nova é muito grande. E nós estávamos em um concílio. E o Abner, durante todo o dia, ele ficava aproveitando tudo que o Sesc oferecia. E eu lá na plenária. E eu lá, dentro dos meus compromissos. E teve um momento de intervalo mais prolongado, que um grupo de pastores, eles fizeram um grupo para jogar futebol, numa quadra muito distante, aonde o som de todo o Sesc não era acessado. E o Abner foi com esse grupo de pastor para esse futebol. E ninguém me avisou. E eu fiquei por muito tempo procurando o Abner. Eu ia na piscina, eu ia na recepção, eu ia nos parques. E eu não conseguia encontrar. Por fim, gente, o Sesc estava todo mobilizado. Tinha um grupo de terceira idade, eram 3 ônibus de idosos, de Juiz de Fora, fazendo um passeio nesse Sesc. Os velhinhos todos se espalharam pelo Sesc para me ajudar a procurar. Os seguranças do Sesc, os pastores, meus amigos, todo mundo procurando o Abner, e nós não encontrávamos. Até que alguém disse assim: eu passei no campo de futebol, tem um grupo de homens, lá no campo, no final do Sesc, jogando futebol, e tem um menino no meio deles. E aí eu falei assim, deve ser o Abner. E aí eu corri para lá e realmente era o Abner. Gente, pensa naquele misto de sentimento. Vontade de correr e abraçar, e vontade de pegar uma vara e bater. E vontade de pegar todos os meus colegas e espalhar todo mundo. Porque nós ficamos horas procurando com profunda angústia na nossa alma, porque eu não sabia onde aquele menino estava. E eu pensava o seguinte, roubaram ele, sequestraram ele. E agora o que é que eu vou fazer? Então, sempre quando eu leio esse texto, eu trago à minha memória o período de angústia, de desespero que eu passei ao ter a percepção que eu tinha perdido meu filho. E o texto relata claramente dessa angústia que Maria e José estavam enfrentando. Só que eu estou fazendo uma correlação entre a história de Maria e José, entre eles terem perdido Jesus, e as orações dos salmistas, enquanto eles estavam revelando a ação poderosa de presença de Deus na história. Davi vai fazer esse diálogo com ele mesmo, relembrando que ir a Jerusalém adorar o Senhor é algo que, quando não acontece, a alma se abate, a alma se entristece. Mas se você vai para o Salmo 121, versículo 8, você vai ver uma outra declaração tão poderosa que não pode sair dos nossos olhos, porque tem que falar poderosamente conosco. Quando o salmista diz: levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta, sim. O protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege.
Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então eu estou dizendo para vocês que o salmista, ele vai trazer uma representação de um Deus que não dorme, um Deus que não descansa, um Deus que não fecha os olhos, porque é um Deus que não deixa de cuidar de você nem um minuto. Talvez aquele momento que você está se sentindo apertado, está se sentindo esquecido, está se sentindo desanimado, cansado, fragilizado. Eu quero dizer para você que o salmista vai dizer: Ele permanece te olhando, Ele permanece cuidando de você, Ele permanece te protegendo, Ele permanece te sustentando em todo tempo. Ele não afasta de você. Só que eu quero dizer que eu creio nesse Deus que o salmista apresenta. Um Deus presente conosco em todo o tempo. Mas eu quero, junto com você nessa noite, pensar um pouquinho do nosso nível de experiência. Se nós temos um Deus que não dorme, se nós temos um Deus que não descansa, se nós temos um Deus que não tira os olhos de nós, se nós temos um Deus que nos protege em todo o tempo. Só que às vezes eu e você temos um sentimento de que estamos distante do Senhor, ou que Ele está distante de nós. E aí no momento que eu e você sentimos que não estamos sendo tão cuidados como nós gostaríamos de ser, tão protegidos como nós gostaríamos de ser, a questão não é Deus, a questão somos nós. Não é Deus que se distancia, não é Deus que encolhe as mãos, não é Deus que fecha os olhos. Sou eu e você que, dependendo das decisões que tomamos, das escolhas que fazemos, nós nos distanciamos dele. E da mesma forma que Maria e José fizeram, nós também fazemos. Nós perdemos Jesus de vista. E esse é um grande perigo. Perder Jesus de vista. E todas as vezes quando eu paro para pensar nessa afirmação, eu quero convidar você a avaliar um cuidado que nós precisamos ter. Eu e você precisamos ter um cuidado para nós não corrermos o risco de perdermos Jesus de vista. E para nós tomarmos esse cuidado de não nos afastarmos dele, porque não é ele que afasta de nós. Não é ele que se distancia, não é ele que encolhe as mãos ou que fecha os olhos. Somos nós que nos afastamos e o perdemos. Nós precisamos estarmos bem atentos, que eu vou dizer para vocês, não acha que a pastora está fazendo heresia não, que o diabo ele tem 3 irmãs, que estão muito presentes na nossa vida no dia a dia. E vou melhorar a minha colocação. Em vez de falar irmãs, eu vou dizer assim: o diabo tem 3 filhos. Porque se o diabo é só um, se Satanás é só um, se eu falar que ele tem irmão, aí eu estou distanciando muito. Mas se eu falar que ele tem filhos, fica mais próximo para vocês não dizerem: a pastora fez heresia demais essa noite. E quais são os filhos que o diabo tem? Quando eu olho para nossa realidade, eu encontro 3 expressões que às vezes fazem parte da nossa linguagem e que demonstra, vamos dizer assim, essa ação demoníaca presente nas nossas vidas. Tô nem aí. Será que você nunca usou? Tô nem aí. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, tô nem aí. É eu que faço as minhas escolhas, tô nem aí. Será que você nunca usou essa expressão? A segunda, o que tem? O que tem? Se a vida é minha, se as decisões são minhas, se é eu que vou pagar o preço depois, se é eu que tenho que assumir a responsabilidade, o que tem? Ou não tem nada a ver. Ah, isso aqui não tem nada a ver. 3 filhinhos, 3 filhotinhos.
Vamos dizer assim, o diabo tem 3 filhotinhos. E esses 3 filhotinhos têm essas expressões: estou nem aí, o que que tem? Não tem nada a ver. Por que eu estou usando essas expressões com vocês? Porque eu quero dizer para vocês que muitos pecados que nos afastam de Deus e que nos faz realmente perder Jesus de vista, são coisas pequenas, simples. Não são coisas que podem trazer tantos escândalos à nossa volta, mas que nos tira a nossa habilidade de manter Jesus debaixo dos nossos olhos, ou os nossos olhos fixos nele. E baseado nisso, eu quero colocar alguns valores para vocês, porque eu sempre vou trabalhar com valores. Por que nós perdemos Jesus de vista? O que acontece que eu e você estamos caminhando e daí a pouco nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, aonde Ele está? Nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos sentir a Sua presença, nós não conseguimos sentir o Seu amor, nós não nos sentimos realmente visitados pela Sua fidelidade, pela Sua bondade em nós. Por que nós o perdemos? Primeiro, porque nós o deixamos para trás. Vamos para a palavra do Senhor então? Versículo 43. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Vamos relembrar? Acaba a festa, acaba a celebração, é hora de voltar para casa. José e Maria estavam juntos, felizes, porque tinham participado daquele momento histórico, daquele momento que realmente marcava a vida deles, e eles não perceberam que eles estavam voltando para casa, mas que Jesus estava ficando para trás. Quando eu olho para essa palavra, muitas vezes eu e você agimos da mesma maneira. Nós estamos tão felizes com as coisas boas que estão acontecendo na nossa vida. Nós estamos tão felizes porque nós estamos sendo abençoados, nós estamos sendo promovidos, as coisas estão dando certo. Nós entendemos que realmente o tempo é favorável para nós, que nós não percebemos que estamos nos distanciando do Senhor. E quando nos damos conta, nós não conseguimos mais enxergá-lo. Ou se nós não estamos vivendo o melhor momento da nossa vida, os momentos de sonhos e de conquistas, talvez nós estamos passando por lutas, por desafios, por angústias, por coisas difíceis de responder, e nós também não paramos para visualizar que nós estamos caminhando num ritmo tão diferente, que Jesus está ficando para trás. E nós não estamos percebendo. E como que eu e você fazemos isso de forma muito natural, no dia a dia da nossa vida, no meio da semana, do mês, do ano no qual nós vivemos? Quando nós descumprimos a palavra do Senhor. Se você vai para Mateus, capítulo 6, versículo 33... você vai ver uma orientação que eu e você precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus precisa ser prioridade. Muitas vezes eu e você colocamos a nossa família, a nossa profissão, o nosso curso acadêmico, nós colocamos as nossas viagens, nós colocamos os nossos sonhos particulares, tudo em primeiro lugar. E a palavra do Senhor, ela é eficaz e ela é clara e objetiva. Primeiro é o reino. Primeiro é o reino. Quando eu e você colocamos o reino em primeiro lugar, nós não deixamos Jesus para trás, pelo contrário, Ele vai à nossa frente. E se Ele vai à nossa frente, nós não tiramos os olhos dEle. E se nós não tiramos os olhos dEle, certamente as suas bênçãos vão se manifestar nas nossas vidas. Mas quando a nossa família é a prioridade, ou quando a nossa empresa é a prioridade, ou quando as nossas viagens se tornam
a prioridade. Nós o colocamos atrás. E nós vamos seguindo, sem perceber o movimento diferente que Ele está fazendo. E muitas vezes, quando nós o procuramos, está distante demais, ao ponto de que os nossos olhos não conseguem mais enxergá-los. Então, nessa noite, eu quero convidar você, se você tem colocado qualquer outra coisa. Ué, pastora, você está falando para a gente abrir mão da nossa família? Não, de jeito nenhum. A senhora está falando que é para nós pararmos de trabalhar? De maneira alguma. Eu só estou dizendo para vocês que existe um princípio do céu. E o princípio do céu é Jesus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Quando Ele é a prioridade das nossas vidas, Ele é responsável para cuidar de tudo que nós amamos. Ele cuida da nossa família e nos dá estratégia para manter a nossa família segura. Ele nos faz prosperar e Ele faz a nossa terra dar a boa semente na qual nós semeamos. Queridos, quantas pessoas frustradas você conhece à sua volta? Que, como diz o profeta, trabalha muito e colhe muito pouco. O profeta traz essa analogia. O profeta vai dizer que o povo de Israel, em um momento da sua história, era um povo que trabalhava muito, se esforçava muito, mas não via o retorno do trabalho. A terra negava a colheita. Por quê? Deus não era prioridade, tudo era prioridade, menos Deus. Papéis invertidos. E aí quando você se posiciona e Deus se torna prioridade da sua vida, meus queridos, quando o reino de Deus é prioridade nas nossas vidas, a mão do Senhor toca tudo que é nosso, a mão do Senhor toca em nós, o favor do Senhor nos cobre, e nós vamos testemunhando a fidelidade dEle nas nossas vidas. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, eu também aprendo que não só porque deixamos Jesus para trás, sem perceber, mas também porque pensamos que Ele está aonde Ele não está. Vamos para o texto novamente? Eu vou pedir vocês para dar glória a Deus. Pensando, 44a. Pensando que Ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, tá igual eu lá no concílio. Achando que o Abner estava lá no parquinho da piscina, junto com a médica que nos acompanhava no concílio. E todo o tempo eu via que ele estava com a doutora Isabel lá no parquinho. E eu estava tranquila, ele está lá com a Isabel no parquinho, então está seguro. Passou o dia todo, eu fui ter a péssima experiência de que eu não sabia onde ele estava. E aquilo gerou grande insegurança em mim. E José e Maria, não vou dizer que eu estou igual José e Maria não, mas eles estavam tão descansados que o texto é explícito dizendo que eles caminharam o dia todo. Passaram o dia todo sem ver Jesus, passaram o dia todo sem conversar com Jesus, passaram o dia todo sem olhar Jesus, provavelmente café da manhã, almoço, e já estava chegando a hora do jantar. E eles achando que Jesus estava no meio dos amigos, no meio dos companheiros. E aí eu aprendo outras verdades práticas para a nossa vida. José e Maria estavam pensando que Jesus estava no meio dos amigos e dos parentes, mas Jesus não estava lá. E muitas vezes eu e você fazemos a mesma coisa. Muitas vezes eu e você achamos que Jesus se encontra no meio dos nossos amigos. Muitas vezes eu e você achamos que Jesus se encontra no meio de pessoas até mesmo da igreja. Muitas vezes eu e você achamos que Jesus, Ele está em qualquer lugar. E aí a palavra do Senhor vai me orientando e desafiando você também, que eu e você precisamos entender que não é no meio de qualquer pessoa ou com qualquer pessoa que nós vamos encontrar Jesus.
Independente se é amigo, independente se é da família, independente se é da igreja. Eu e você precisamos entender quais são as pessoas que carregam a presença de Deus. Eu e você precisamos entender quais são as pessoas que carregam a glória de Deus. E tem muita gente da minha família, tem muita gente que fazem parte da minha roda de amigos, ou até mesmo da minha igreja, que não carregam a presença e nem a glória de Jesus. Vamos ser sinceros. Tem muita gente que a igreja para ele é um lugar de oportunidade. Tem muita gente que a igreja para ele é um lugar de esconderijo. Tem muita gente que a igreja é um lugar aonde ele pode vivenciar as coisas erradas e ficar escondido. Por isso que eu e você, ao olharmos para essa palavra, nós precisamos responder como é o lugar que nós frequentamos e quais são as pessoas que estão perto de nós, quais são as pessoas que caminham conosco, quais são as pessoas que sentam na minha mesa, na nossa mesa, e quais são as pessoas que nós derramamos o coração diante delas. Porque depois você não vai poder dizer que Jesus não foi misericordioso. Porque depois você não vai poder dizer que Ele não era amoroso com você. Depois você não vai poder fazer biquinho porque você não teve livramento. Porque o que eu estou chamando a sua atenção, que Maria e José começam a procurar por Jesus em lugares que Jesus não se encontrava. Jesus não estava no meio dos parentes, Jesus não estava no meio dos amigos, Jesus não estava na estrada. E é isso que eu quero dizer. Olhe muito bem aonde você está e aonde você está encontrando a face do Senhor. E aonde a face do Senhor está, não vai encobrir os seus pecados. Aonde a face do Senhor está, não vai ter um ambiente que você não possa ser confrontado, esticado. Então, se você está buscando Jesus num grupo de amigos, aonde os seus pecados são encobertos, aonde as verdades não podem ser faladas, aonde você não assume responsabilidades, se você anda com pessoas na igreja onde a glória do Senhor não é revelada, aonde você tem que ser paparicado, aonde as suas machucaduras têm que ser lambidas, eu quero dizer para você, pode ser gente da igreja, pode ser gente da família, que Jesus não vai estar lá no meio delas. E você vai estar procurando Jesus no lugar onde Ele não está. Ah, pastora, todo mundo da igreja é santo? É claro que não. Todo mundo que está na igreja é convertido? É claro que não. Todo mundo que está na igreja é sarado? É claro que não. Por isso que eu tenho que colocar a minha vida para que eu seja liberta, para que eu seja curada, para que eu seja salva, para que quando as pessoas aproximarem de mim, elas encontrem a glória do Senhor na minha vida, elas encontrem a autoridade do Senhor na minha vida, elas encontrem a unção do Senhor na minha vida. Por isso que você tem que saber com quem você está andando e com quem você está compartilhando o seu coração. Aí, meus queridos, um toque bem pastoral. Se você começa a andar com um grupo de pessoas, que a vida dos outros é o assunto das suas conversas, Jesus não está lá, gente. Mude de relacionamento. Se você comece a andar com pessoas que a fragilidade dos outros são valorizadas nas conversas, são comemoradas, ou são apontadas, foge desse lugar, porque Jesus não está lá, você não vai encontrar Jesus lá. Porque quando você começa a andar com pessoas cheias da graça e cheias da unção, elas não estão preocupadas com a fragilidade dos outros, a não ser que elas sejam um instrumento para a cura. Porque o coração delas se encontra no Senhor. Os olhos delas se encontram no Senhor. E o assunto delas é a promoção do céu na terra. Você quer conhecer um grupo onde Jesus está presente e se manifestando? É o grupo onde o reino de Deus é discutido, o reino de Deus é propagado, o reino de Deus é falado, os milagres
são celebradas. E aí eu olho para o texto e eu encontro Maria e José pensando que Jesus estava entre os parentes e os amigos. E Jesus não estava. Mas eu olho para a palavra e encontro mais uma verdade. A verdade que eu encontro, que Maria e José estavam procurando Jesus no lugar errado. Vamos para a palavra do Senhor? Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Olha bem. Maria e José passaram na frente de Jesus. E isso daqui precisa mexer comigo e com você. Nunca passe na frente de Jesus. Porque é Ele que vai revelar o caminho para você. É Ele que vai apontar a direção para você. E nós olhamos para a palavra do Senhor hoje, nos tempos modernos que nós estamos vivendo. Nós podemos ser confundidos e enganados com muita facilidade. Porque hoje existe uma forma imensa de servir a Deus. Existe igreja de todo tipo. Existe pregação de todo tipo. Hoje é interessante nós olharmos. Outro dia eu estava vendo uma reportagem que agora até a igreja para pet tem. Vamos fazer o culto para os cachorrinhos, vamos embora. Os nossos cãezinhos precisam de Jesus, precisam de salvação também, então vamos fazer culto para eles. Isso para vocês perceberem os perigos que nós estamos vivenciando. Só que o que eu estou chamando a sua atenção nessa noite, que a pregação da cruz, o evangelho genuíno, o Cristo que eu e você conhecemos, que foi para a cruz, que se doou, se entregou, para que a minha e a sua libertação fosse conquistada. E a conquista foi com preço de sangue. O poder dele poder ir no inferno e tomar a chave das mãos de Satanás e dizer: olha, se Adão lá no jardim foi corajoso o suficiente para entregar a autoridade da terra nas suas mãos, para entregar o governo da terra nas suas mãos, eu agora como homem desço no inferno onde você está, e é como homem que eu resgato essa autoridade de você e entrego na mão da minha igreja, para a minha igreja me representar com autoridade na terra. Quando eu vejo Jesus como homem, se enchendo de autoridade, resgatando das mãos de Satanás toda a autoridade que pertencia a ele, devolvendo para nós o evangelho que é pregado através da cruz, não é um evangelho de facilidade, é um evangelho de renúncia. Eu não conheço ninguém que flui na presença do Senhor. Eu não conheço ninguém que carregue a autoridade do Senhor, que não tem uma história de superação para contar. Desde Gênesis e Apocalipse, toda pessoa usada por Deus, todo profeta na mão do Senhor, toda pessoa que carrega autoridade e revelação, tem uma história de grande superação, de profunda renúncia, de profunda entrega para testemunhar. Só que hoje, nós queremos ouvir um evangelho de facilidades. Nós não podemos mais perder. Nós não podemos mais chorar, nós não podemos mais sofrer, nós não podemos mais administrar humilhação. Eu não quero dizer que você tem que passar por isso, que você tem que ser pisado e humilhado. Eu só estou te dizendo que o evangelho da cruz não é o evangelho de tapete vermelhos e luzes de palco. O evangelho da cruz é uma entrega plena, e eu e você vamos precisar responder se nós não estamos buscando Jesus no lugar errado, como Maria e José estavam buscando. Talvez você está buscando Jesus no lugar onde Ele nunca
E você está enganando você mesmo. E aí eu olho para o texto e eu sou provocada pelo Senhor a responder aonde eu estou buscando por Ele. Aonde eu estou buscando por Ele, eu estou encontrando. Mas se eu perdi, talvez você está aí me ouvindo dizendo assim: eu não perdi Jesus. Sou íntima dEle. Meu coração é derramado no dEle. Ele fala comigo, Ele me sustenta, Ele me renova. Ele me fortalece todos os dias, Ele me encoraja. Glória a Deus, aleluia. Porque eu e você somos provocados a caminhar em um lugar de intimidade sempre. E quando você faz essa opção, mesmo que você responda a alguns desafios, Ele vai te sustentar e te abençoar. Mas e se você está aí me ouvindo e dizendo assim: poxa, eu estou que nem Maria e José. Eu estou que nem a pastora quando perdeu o Abner. E eu estou que nem Maria e José quando perderam Jesus. Eu estou procurando por Ele, mas eu não estou encontrando. Eu procuro por Ele nas viagens que faço para encontrar paz e felicidade e volto vazio, entristecido. Eu procuro por Ele em relacionamentos e quando eu vejo, eu estou sendo defraudado, humilhado e traído. Eu procuro por Ele entre amigos quando eu percebo, eu não tenho amparo e nem acolhimento. Eu procuro por Ele no meio da família quando eu vejo, eu já estou sendo exposto e envergonhado. Eu estou que nem Maria e José, eu perdi, eu não consigo enxergá-lo, eu não consigo tocá-lo, eu não consigo acessá-lo. E eu estou exatamente dessa mesma maneira, eu não consigo encontrá-lo. Existe uma verdade, ou um princípio para que eu e você possamos encontrar Jesus. E o que eu e você vamos precisar fazer se o perdemos? Encontrá-lo na nossa caminhada. Vamos para o versículo 45. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Se você o perdeu, o que você precisa fazer para reencontrá-lo? Você precisa retornar à casa de Deus. Quantas pessoas, por não colocarem o reino como prioridade, perderam Jesus de vista. E quando nós perdemos Jesus de vista, nós perdemos a alegria, nós perdemos a paixão, nós perdemos a generosidade, nós não queremos mais adorar, nós não queremos mais servir, tudo fica cansativo, tudo fica chato. Ô filha, deixa eu te ajudar. Tadinha, ela está assim, ó. Então, quantas vezes, ou quantas pessoas nós conhecemos? Um dia estava aqui nesse altar, falando do amor, encorajando você, se alegrando em vir para a casa do Senhor, festejando a salvação no meio da casa do Senhor, mas perderam Jesus de vista, e porque perderam Jesus de vista, ficaram no caminho. Se você está vivendo a mesma experiência, uma das coisas que você vai precisar fazer é retornar à casa de Deus. O que Maria e José precisaram fazer? Eles tiveram que voltar para Jerusalém. Eles tiveram que voltar para onde? Para o lugar onde eles não deveriam ter saído, sem que Jesus estivesse debaixo dos seus olhos. E aí, meus queridos, a casa de Deus é o lugar para encontrar o Senhor. Eu sei que a casa de Deus também é um lugar de imperfeições. Você vai chegar aqui e você vai ver aquela pessoa que você não simpatiza tanto. Você vai ver aquela pessoa que talvez um dia você ouviu alguém falar mal. Você vai ver aquela pessoa que talvez um dia ela te maltratou. Talvez você vai chegar e vai se decepcionar. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela falou assim: nossa, quando eu cheguei na central eu levei um susto, porque tinha várias pessoas
me feriram na minha vida. Eu falei, é mesmo? E o que você sentiu? E a pessoa, muita raiva. Eu falei, que bom que você ficou. Porque quando eu e você, meu irmão, minha irmã, somos feridos por pessoas, não quer dizer que o nosso Deus aprovou o que as pessoas fizeram conosco. Mas a casa do Senhor ainda é um lugar para buscar a sua presença. Porque vamos lembrar do salmista novamente. O salmista vai dizer, a andorinha encontrou casa, até o pardal encontrou ninho para si. Mas eu encontrei o altar do Senhor. O altar do Senhor é lugar de resposta. O lugar do Senhor é lugar de restauração. O altar do Senhor é lugar de salvação. O altar do Senhor é lugar de recomeços. O altar do Senhor é lugar de encontro. O altar do Senhor é um lugar para as nossas lágrimas serem secas, enxugadas. O altar do Senhor é um lugar para o nosso coração se encher de esperança, a nossa alma se encher de ousadia, e nós ouvirmos do Senhor que ainda há esperança para nós. Só que quando eu olho para a palavra do Senhor, eu aprendo que não é só vir para a casa dele. Precisa procurar os servos do Senhor. Vamos para o versículo 46. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Quando Maria e José encontram Jesus, eles sabiam da sua identidade. Eu gosto muito do texto, quando diz que todas as revelações que os anjos davam a Maria, todas as palavras de conhecimento que Jesus liberava, ela guardava no coração. Eu amo essa palavra. Tudo Maria guardava no coração. Então Maria sabia muito bem qual era a identidade de Jesus. Ela sabia que a identidade dele não era da terra. Ela sabia que a identidade dele era do céu. E quando ela o encontra, e quando José o encontra, eles estavam na casa do seu pai. Qual outro lugar que ele deveria estar? E ele mesmo responde, aonde eu deveria estar? A não ser na casa do meu pai. É isso que eu quero te provocar nessa noite, meu querido e minha querida. Procure por pessoas que vão te abençoar. Procure por pessoas famintas de Deus. Procure por pessoas que carregam autoridade. Procure por pessoas que têm revelações. Procure por pessoas profundas em Deus. Procure por pessoas que conheçam muito bem a sua identidade. É isso que eu e você precisamos entender. Então, um recadinho muito, vamos dizer assim, importante. Fuja das pessoas que te esgotam. Fuja das pessoas que te cansam. Fuja das pessoas que te pesam. Fuja das pessoas que roubam a sua energia, que roubam a sua alegria. Se você não pode ser você, se você não pode falar dos seus sonhos, se você não pode falar dos seus projetos, se você não pode falar das suas conquistas, não é o lugar para você estar. O lugar para você estar é num lugar aonde você possa estar sendo treinado para ser um discípulo extraordinário de Jesus. Porque se você se tornar um discípulo extraordinário de Jesus, você vai ver o quão grande é o favor dele na sua vida. E nós temos repetido diversas vezes. Nós temos um objetivo nessa igreja: transformar pessoas simples em extraordinários discípulos. Então, se você é uma pessoa muito simples, você está sendo convidado para receber um investimento, para você se tornar um discípulo extraordinário para a glória do Senhor Jesus, para que todos saibam quem é Ele na sua vida.
Mas eu aprendo outra verdade muito importante. As pessoas que estavam ali no templo, apesar de Jesus ser ainda adolescente, eles estavam ouvindo Jesus. Vamos para o texto? Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Quando Jesus foi encontrado, ele estava tratando sobre o quê? Sobre o reino. Ele estava conversando sobre o quê? Sobre as promessas, sobre os princípios. Quando eu olho para a palavra do Senhor, nós sabemos novamente, vou repetir, nós sabemos muito bem quem Ele era. E Ele sabia o que Ele carregava. João 1, versículo 1, vai dizer para nós que Ele era o Verbo de Deus. Ele era a própria palavra encarnada. Ele era a palavra que ganhou vida. A palavra que ganhou carne. A palavra que ganhou músculo. A palavra que ganhou ossos. Ele era a própria vida de Deus. E o que ele estava fazendo? Ele estava conversando a respeito do reino. Ele estava conversando a respeito dos propósitos. Ele estava conversando a respeito daquilo que estava no coração do seu pai. E aí eu e você somos convidados a encarar uma verdade que precisa fazer diferença na minha vida e na sua vida. Você pode ir para o texto de João, capítulo 14, versículo 26. Amém? João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Vamos dar uma desconta para Maria e para José? Vamos dar um bom desconto para eles? Porque até esse momento, o Espírito Santo ainda não governava sobre a terra. Até esse momento, eu vou usar uma expressão que eu gosto. Ainda Deus, Ele era o Deus fora de nós. Porque Jesus ainda não tinha passado pela cruz. Ele não era o ressurreto. Ele não tinha voltado para o Pai. E o conselheiro que João está pregoando ainda não era uma realidade. Só que hoje não. Hoje Deus não é mais Deus fora de nós. Hoje Deus é dentro de nós. Através da pessoa do Espírito, Ele pode governar a minha e a sua vida. A palavra do Senhor, ela é explícita em dizer que todas as vezes que eu e você aceitamos Jesus como nosso único e eterno Salvador, o nosso espírito é regenerado. A partir do momento que você o reconhece como Senhor, o Espírito de Deus passa a habitar em você. E o seu espírito regenerado ganha o poder de ser direcionado, agraciado, orientado pelo Senhor. E aí nós vamos ver o que João está dizendo. Aí nós temos o conselheiro. E o conselheiro não mora no Japão, o conselheiro não mora no Rio de Janeiro, o conselheiro não mora em Belo Horizonte nem em Alto Caparaó. O conselheiro mora aí dentro de você. Ele está atuando aí em você para te dar visão, para te dar discernimento, para te dar percepção, para te dar palavra de conhecimento, para te dar autoridade para você caminhar.
Eu gosto muito quando João diz, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará. É lógico que quando eu falo de Espírito regenerado, eu não estou falando do batismo com fogo. Uma coisa é a salvação, o seu espírito regenerado e o Espírito de Deus habitando em você, para te dar a estrutura para você caminhar com Ele. Outra coisa é o batismo com fogo, o batismo de poder, aquele que vai te autorizar para fluir nos dons e viver numa dimensão diferente de reino. Todos aqueles que conheceram Jesus como Senhor e Salvador têm o seu espírito regenerado, mas nem todos são batizados no fogo. Por isso que eu e você estamos numa busca por presença. Por isso que eu e você estamos numa busca por unção. Por isso que eu e você estamos buscando para que o Senhor venha e nos batiza com fogo e transforme a nossa visão e nos dê autoridade para viver o reino. Porque quando nós começamos a permitir esse conselheiro dirigindo as nossas vidas, algumas coisas ficam muito claras para nós. Primeiro, nossa mudança de atitude em relação à prática do pecado. Tem muitas coisas que eu e você fazemos distante do Senhor, sem enxergá-lo e sem permiti-lo liderar, governar a nossa vida. Que a partir do momento que Ele se torna o nosso conselheiro, a partir do momento que a vida dele é abundante em nós, nós nos posicionamos. Quantas coisas você deixou para trás? Quantas coisas? Eu sei que todos nós estamos no processo de santificação. E nesse processo de santificação tem muitas coisas ainda para deixarmos para trás. Tem muitos hábitos que precisamos transformar. Tem muitas ações que devemos deixar de lado. Mas tem muita coisa que Deus já fez na sua vida. Pensa bem. Pensa de onde Deus te tirou. Pensa o que Deus fez na sua vida. Hoje, quando eu e o Ronald estávamos vindo para o templo, ele estava brincando comigo. Ontem nós recebemos a família da minha mãe em casa para visitá-la. E ele, brincando comigo, ele diz assim: a sua família deve ficar muito impressionada com o que Deus fez na sua vida. E eu sei que fica. Eu sei que fica muito impressionado com o que Deus tem realizado na minha vida. Mas quando o Espírito Santo se torna esse conselheiro amigo, esse que tem a senha do seu coração, esse que te acessa com liberdade, esse que não precisa pedir licença para te alcançar, quando esse conselheiro pode mexer na sua estrutura e falar profundamente na sua vida, ele trabalha o seu caráter. Toda pessoa com uma experiência profunda em Deus, ela tem o seu caráter trabalhado, ela tem o seu caráter transformado. Se você está andando 10 anos na igreja e o seu caráter é o mesmo, você está buscando talvez Jesus em lugares que Ele não se encontra. Porque se você tem encontrado Ele de verdade, meu querido, minha querida, não dá para ficar com a mesma vestimenta de 10 anos atrás, não dá. A sua visão é renovada, a sua mentalidade é transformada, os seus valores são modificados, a sua vida é impactada, o seu espírito é quebrantado, a sua alma é sensível, e o Espírito Santo de Deus te alcança e trabalha em você. Mas, se Ele se tornou o seu conselheiro e tem se tornado o seu conselheiro, você aprende a se relacionar com Ele. E quando eu e você aprendemos a nos relacionar com o Senhor, a nossa vida de oração é uma vida de oração saudável.
Nós estamos em 100 dias de oração e jejum. Só para lembrar vocês, amanhã, carne vermelha. Estou de boa, gente. Essa semana foi difícil. O café, não sei por quem aqui, mas o café é a prova da vez. Eu tinha que tomar remédio de dor de cabeça toda manhã, gente. Falei, Jesus, que negócio é esse? Mas carne vermelha, dá para substituir fácil, não dá? Eu acho. Agora, para alguns é muito difícil. Já fiquei sabendo que já teve que ter até churrasca adiada essa semana. Então, né, para alguns é difícil. Mas o que eu quero lembrar a você? Se o Espírito Santo é o seu conselheiro, existe um altar de relacionamento íntimo na sua vida. Você não é aquele que fala em nome dele, mas você é aquele que se relaciona com ele. Você é aquele que ouve a voz dele. Você é aquele que responde o que ele fala com você. Ele sabe que ele vai te acessar, e ainda que seja difícil o que ele vai te pedir, você vai até chorar, mas você vai dizer, conta comigo, Senhor, porque eu estou aqui. Ontem à tarde, eu estava orando ao Senhor e lendo alguns textos, que o Espírito Santo veio com uma ação poderosa na minha vida, me relembrando questões muito importantes, e me trazendo à memória tudo que Ele tem realizado no nosso meio. Interessante que Ele trouxe à minha memória o dia que eu assumi essa igreja aqui. E o dia que eu assumi essa igreja, eu não fiz um sermão elaborado. Eu não fiz uma pregação formal. Quem estava aqui naquela época lembra? Que eu só falei da visão que eu carregava. Eu só falei do sonho que estava no meu coração. E ontem à tarde, eu relembrando o que eu fui compartilhando com a igreja, eu pensei assim, Senhor, a tua igreja, enquanto eu estava fazendo essas declarações, naquele dia que eu assumi essa igreja não tinha noção de como o Senhor iria movimentá-la, de como o Senhor iria mexer na sua estrutura, de como o Senhor iria provocá-la, e de como o Senhor iria estender as suas mãos e levantar pessoas para cumprir o seu propósito nesse lugar. Então, aonde o Espírito Santo é conselheiro, existe um ambiente, e esse ambiente é de dependência, esse ambiente é de clamor, esse ambiente é de entrega, esse ambiente é de quebrantamento, esse ambiente é de obediência e de honra. Se o Espírito Santo é o nosso conselheiro, e aí você vai dizer se ele é ou se ele não é. Mas se o Espírito Santo é o nosso conselheiro, nós temos ousadia ministerial. Deus não chamou você para você dar uma nota para a pregação ou dar uma nota para o louvor. Deus não chamou você para vir ao templo uma vez por semana. Existe um projeto extraordinário que só você pode executar. Existe uma unção preparada sobre a sua vida que só você vai carregar. Existem milagres para serem realizados, que você é o canal no qual Deus quer fazer manifestar a sua glória no nosso meio. Isso eu chamo de ousadia ministerial. É a habilidade de entender o que Deus quer fazer conosco e permitir o Senhor fazer. E às vezes, ou melhor dizendo, eu sempre falo que tudo que é de Deus é maior do que você. Se a sua inteligência dá conta, se a sua habilidade dá conta, se o seu dinheiro dá conta, não é de Deus, não é milagre, é natural. Ou melhor, não é sobrenatural, é natural. Seu dinheiro dá conta, sua inteligência dá conta, suas habilidades dão conta, é natural. O homem pode fazer. Agora, quando é maior do que você, quando as suas habilidades não dão conta, quando o seu dinheiro não consegue suprir, quando você sabe
que se não for a mão do Senhor, você não vai sair do lugar, é sobrenatural. E você vai enxergar muito bem a ação desse conselheiro na sua vida, porque Isaías vai proclamar de uma forma tão maravilhosa, tão poética, dizendo: Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz, e Ele é aquele que se manifesta no meio do povo para revelar a sua face, quem Ele é. E compromisso pessoal. Nunca Ele será seu conselheiro sem que você não assuma compromisso pessoal com Ele. E uma das coisas que eu sempre comento, Ele é educado demais. Ele não vai sair chutando a porta, arrebentando tudo. Outro dia, conversando com uma pessoa que é meu líder. Não é que eu lidero, ele me lidera. Ele disse assim: nessa situação, Rosângela, nós temos que chegar chutando a porta, arrebentando tudo e fazendo a coisa acontecer. Eu falei: tá bom, se o senhor garante, vamos chutar a porta, vamos fazer o que o Senhor está mandando fazer. Ele não chuta a porta, eu posso chutar, eu posso quebrar. Ele não. Ele é extremamente sensível, ele é extremamente educado, ele é extremamente amoroso, ele respeita as nossas limitações. Mas nunca nada vai ser revelado de forma grandiosa se não tiver, meu querido, o nosso compromisso pessoal. E quem perde Jesus de vista não se compromete. Quem perde Jesus de vista não tem o Espírito como conselheiro. Quem perde Jesus de vista não vai carregar essa disponibilidade de submeter à vontade do Senhor e deixar o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Só que eu quero convidar você a ir para Tiago, capítulo 4, versículo 8, parte A. E assim eu encerro a minha palavra nessa noite. Gente, eu estou precisando tomar muita água. Hoje eu não estou muito bem fisicamente. Tiago 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus, e Ele aproximará de você. Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. E eu vou fazer duas perguntas pontuais. A primeira: onde Jesus está? Se você puder fechar seus olhos. Eu quero te fazer a seguinte pergunta: aonde Jesus se encontra? Não é para o seu cônjuge, não é para o seu amigo, não é para o seu líder, é para você. É para a Rosângela. Aonde Jesus se encontra na minha vida? Ele está à frente? Ou Ele está atrás? Você o enxerga? Ou você o perdeu de vista? Seja muito sincero.